Muito bom, nós estamos na retinha final, né, do nosso Oriente-se hoje falando sobre comunicação, a comunicação que é nada mais, nada menos do que trazer para fora aquilo que se vive dentro. Pronto, você viu? Agora ficou bonito, né? Opa! Caprichei. Bom, e aí eu quero aqui que os nossos convidados façam o seu resumo de cada um desses aspectos, porque é tão rico tudo isso, tão importante tudo isso, e eu sei que a gente vai sendo marcado aqui e ali por esse aspecto que me tocou, ou aquele outro aspecto que me falou, e às vezes a gente não pega tudo. Então, né? Vamos falar um pouquinho? Sim. A gente falou sobre a comunicação em si, a gente falou sobre o diálogo e a sua importância, a comunicação no casal, a comunicação entre pais e filhos, a comunicação entre irmãos e até a comunicação daqueles que não se comunicam. Exato. É verdade. Né? Então, fala um pouquinho para nós dessa importância, Evandro, depois a nossa querida Débora, e depois o padre, nos concedendo a bênção também sobre as nossas intenções. Comunicações. Eu acho, primeiro, que parabenizar o programa por esse tema. Eu acho que a toda a produção, a você que é um grande comunicador, tá sempre aqui no Oriente-se, ajudando muitas pessoas que às vezes têm essa barreira da comunicação. Nunca veja o problema como um problema, porque isso te para, isso te barra. Se você tem um problema de comunicação, procure olhar por um outro prisma, como uma oportunidade de vencer mais uma etapa na sua vida, de aprender algo mais e de ser uma pessoa melhor. A comunicação começa quando nós paramos, porque parar é o primeiro passo para andar, porque você se localiza. Então, não é só fazer. E entenda que a sua intenção também deve ser muitas vezes explicada, porque o outro não é obrigado a descobrir por que eu ajo assim ou assado. E não tenha vergonha de amar, mas comece amando primeiro a Deus e a si mesmo, porque aí você encontra respostas que vão te fazer ficar de pé e que vão te ajudar, né? Se você olhar para a história dos homens santos, todos eles, muitas vezes, precisaram se perder para se salvar, né? Abraão, antes de ser o pai da fé, ele precisou ter medo. E Deus, nem por isso, o abandonou à sorte, né? Pelo contrário, através da comunicação, quando ele dizia, Deus, eu estou cansado, isso está acontecendo, é uma forma de comunicação. Ele se reorganizou internamente e aí a coisa foi para frente. Então, queria agradecer muito. Quer dizer, o medo é inimigo da boa comunicação. Muito. Você sabe que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer? Nossa Senhora. Pois é, tem até um ditado americano que diz, né, porque nos Estados Unidos já vê o pessoal faz testemunho, assim, né, tal. As pessoas dizem assim, em certas ocasiões, muita gente prefere estar no caixão do que falando, né, na frente do tal. A gente vê os cursos de oratória, de falar em público, porque às vezes a pessoa para expor um projeto, o engenheiro para expor um projeto, sei lá o quê, ela precisa falar para uma diretoria. As pessoas às vezes têm mais medo de se comunicar do que da morte, né? Algumas pesquisas apontam para isso. Então precisamos vencer os nossos medos. O medo impede a vida, né? O medo impede a vida, né? Débora. Então, a minha mensagem é para as famílias, para a comunicação em família, que um diálogo em família, ele se dá, não, vamos assim, de perguntas. Onde você foi, o que você fez, o que você comeu, onde você estava. Não é dessa forma que você vai conseguir um diálogo em família. Um diálogo em família se dá quando você abre seu coração e começa contando. O meu dia foi assim. Aí, como o padre citou, em volta de uma mesa, num momento de prazer da família, você conta o seu dia, seu filho relata alguma coisa do dia dele. Uma comunicação em família também se faz muito pela confiança, né? Sim, Ai, como sim. é gostoso chegar para falar para minha mãe, porque ela me acolhe, nela eu O ombro confio, amigo, né? Eu quero contar para ela. É verdade. Então, e fica aqui a minha mensagem, que você que é pai, você que é mãe, você que está ali no seio familiar, cultive esse valor, que é a comunicação em família, porque ali tem o respeito, tem, vamos dizer assim, a vontade, tem a intenção, então isso é muito importante. Então, é essa mensagem que eu deixo. E os pais precisam, nesse sentido, a comunicação nesse sentido de família, os pais precisam sair do seu quartinho, né?
Sim, Para abrir sim. espaço lá, Ser o exemplo da família na mesa. O exemplo. Né? Mais uma onde vez, todos exemplo, estão, senão exato. não vai acontecer Não vai nada. acontecer. Se o pai se isola no quarto, por que, que o filho estará à mesa? O filho não veio me contar, mas Exato. você Não é? não foi lá encontrar o filho. Né? Então, que venham todos à mesa para esse diálogo e para essa confraternização familiar. Essa fala era do padre, mas tudo bem, ele perdoa. Desculpa, Eu padre. ia falar sobre isso, a importância do resgatar, né, sentidos, resgatar princípios. Sempre é tempo de buscar, sempre é tempo de correr atrás, sempre é tempo de resgatar, né, tudo que talvez a gente imagine que se perdeu ou que já não tem mais sentido, que já não tem mais valor. Se dê uma chance, se dê uma oportunidade de começar de novo. E quem já está no caminho, talvez faça referência para os outros, né? A comunicação é interessante porque eu posso passar para o vizinho, eu posso levar para o outro, eu posso até mostrar com os sentidos negativos da minha própria vida, aquilo que não deu certo, aquilo que eu não conquistei, aquilo que eu não consegui realizar, eu transmitir ao outro. E a partir daí o testemunho gerado, ele passa a transformar o meio, ele passa a criar um novo povo, uma nova civilização. Paulo, eu amo essa expressão dele, que ele quer a civilização do amor. E essa civilização que a gente tem que estabelecer através de gestos tão simples. Palavras, ações, acometimentos diários e o olhar, principalmente. Eu penso que falta isso aqui. Ou seja, as palavras convencem, mas os exemplos falam muito arrastam. mais, Arrastam Um jeito multidões. de viver. Está nos abençoando para nossas intenções, então. Colocamos aí sejam todas as retas. famílias ao coração de Deus. A exemplo aí do grande Padre Zezinho, pedir que as famílias não durmam jamais o casal sem pedir ou sem dar o perdão, que os filhos jamais deixem de amar os seus pais e os pais de amar os seus filhos, e que assim a nossa família seja verdadeiramente um exemplo de luta, de guerra, de paz, de batalha constante, mas de edificação em torno da palavra e daquilo que é bom na vida. A vida acima de todas as coisas. Diz sobre todos vós, o Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Obrigado, Débora. Obrigado, Evandro. Voltem sempre. Né? Prazer. E obrigado a você que faz tudo isso acontecer. Graças à sua presença no meio de nós é que nós estamos aqui abrindo espaço para que essa comunicação aconteça. Até o próximo Oriente-se.